Este vídeo eu gostaria de falar sobre a posição política da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vocês sabiam que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como entidade, ela é neutra politicamente? Sabiam? Vamos entender um pouco mais esse porquê. A missão da Igreja é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, não eleger políticos. Afirma no site da Igreja, da sala de notícias, sobre por que mantém uma postura de neutralidade política. E embora a Igreja seja neutra em relação a partidos e candidatos, ela tem às vezes, ao longo dos anos, encorajado os membros a se posicionarem sobre certas, abre aspas, questões que ela acredita terem consequências morais ou comunitárias significativas que afetam diretamente os interesses da Igreja. Ponto, fecha aspas. No ano de 2016, por exemplo, a primeira presidência divulgou uma carta instando os santos dos últimos dias a se oporem à legalização da maconha recreativa quando ela estava sendo considerada nas urnas do Arizona, Califórnia e Nevada. Legalização da maconha recreativa. Da mesma forma, naquele mesmo ano, em uma carta aos santos dos últimos dias no Colorado, a primeira presidência exortou os membros da Igreja a se oporem a uma proposta de votação que legalizaria o suicídio assistido, a eutanásia. O suicídio assistido por médico do Estado. A carta esclareceu que, abre aspas, a Igreja mantém uma firme crença na santidade da vida humana e se opõe a tirar deliberadamente a vida de uma pessoa. Mesmo quando a pessoa pode estar sofrendo de uma condição ou doença incurável, fecha aspas. E que, embora o suicídio assistido por médico seja permitido em alguns países, em alguns estados dos Estados Unidos, abre aspas, a experiência sugere que tal legalização pode colocar em perigo os vulneráveis, corroer a confiança na profissão médica e baratear a vida e a dignidade humanas. Fecha aspas, ponto. Nesses casos, a Igreja cita o exercício de seu, abre aspas, direito constitucional de expressão em questões políticas e sociais, fecha aspas, quando se refere a questões morais. Quando a Igreja toma uma posição sobre questões mais específicas, ela publica informações sobre sua posição e raciocínio em seu site. Mesmo quando a Igreja assume uma posição sobre certas questões sociais e morais, a liderança da Igreja incentiva os membros a estudar as questões e os candidatos com cuidado e em espírito de oração e, em seguida, votar naqueles que eles acreditam que agirão com integridade e quase cumprirão suas ideias de bem governo. Participar de medidas de apoio a candidatos que fortaleçam a sociedade moral, econômica e culturalmente faz parte de ser cidadãos responsáveis. Tanto como nós podemos saber e entender, a liderança da Igreja exorta os membros a, se engajarem ativamente em causas dignas para melhorar suas comunidades e torná-las lugares mais saudáveis para viver e criar famílias, fecha aspas. E se esforçar para viver o Evangelho em sua própria vida, demonstrando amor cristão e civilidade no discurso público. O presidente Oaks, por exemplo, Dallin Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, ele falou na sessão de sábado na 190 Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no dia 3 de outubro do ano de 2020. O que o presidente Oaks falou?
embora sempre haja diferença entre os candidatos e as políticas propostas, o presidente Oakes declarou que, abre aspas, como seguidores de Cristo, devemos renunciar à raiva e ao ódio com que as escolhas políticas são debatidas ou denunciadas em muitos ambientes fechados. Ele continuou: é possível obedecer e buscar melhorar as leis de nossa nação e também amar nossos adversários e inimigos. Embora não seja fácil, é possível com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu esse mandamento de amar e promete sua ajuda quando procuramos obedecê-lo. Como a primeira presidência declarou regularmente em suas cartas sobre a neutralidade política, os princípios que são compatíveis com o Evangelho podem ser encontrados entre vários partidos políticos, candidatos e proposições, e cabe aos membros, como indivíduos, determinar quais entidades melhor os incorporam princípios. O exercício dos próprios direitos políticos e a participação ativa nos processos políticos e jurídicos como cidadãos de sua nação têm sido facetas importantes da contribuição para a sociedade desde os primeiros dias da Igreja. O profeta José Smith, o primeiro presidente profeta da Igreja restaurada, até concorreu à presidência dos Estados Unidos no ano de 1844. E embora concorresse a um cargo político enquanto servia como líder da Igreja, ficou desanimado para ajudar a manter a separação entre a Igreja e a política individual. A participação ativa de muitos líderes da Igreja ao longo dos anos nos sistemas político e jurídico dos Estados Unidos demonstra o valor que a Igreja dá ao engajamento cívico de seus membros. Como o elder Jeffrey R. Holland declarou em uma carta a um aluno que o procurou durante o tempo em que serviu como presidente da Universidade de Brigham Young, perguntando por que a Igreja não era mais aberta sobre questões sociais e políticas, nós temos que intensificar como indivíduo. Não podemos pensar que precisa ser outra pessoa. Depende de nós. Apesar de sua própria neutralidade política, o Jeff Holland fala, a Igreja manteve continuamente a necessidade de seus membros não apenas participarem do processo político, mas também se engajarem no serviço público. Como o elder Patrick Kieran, 70 autoridade geral, declarou em um devocional para jovens adultos em maio de 2018. Os membros podem, abre aspas, ser uma voz de equilíbrio e razão, defendendo a justiça em todos os cantos da sociedade, fecha aspas, unindo-se a políticos que estão encontrando uma causa comum para trazer cura para vidas atribuladas em sua própria jurisdição e além. Esse vídeo para vocês lembrarem porque a Igreja mantém como entidade uma neutralidade política que depende de nós. Ela espera que nós